Amém, graças a Deus, louvado seja o nome santo e eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui com mais um dia de propósito. Na verdade, ontem nós pregamos a palavra e não, claro, estávamos e continuamos no propósito, mas a nossa devocional é do 24º dia hoje. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Como o Evangelho pode transformar uma região. Como o Evangelho pode transformar uma região. Então, nós encontramos pessoas escravizadas pelos vícios, pelo pecado, pelo adultério, pela fornicação, pela prostituição, pela embriaguez, pessoas escravizadas, até por uma depressão, muitas vezes é uma escravidão, não é uma liberdade, é uma escravidão, demônios que se manifestam. Então nós somos os guerreiros de Deus, os embaixadores, os mensageiros que vão ser usados para a transformação daquela região. Não parece não, a gente está orando, parece que nada está acontecendo, mas no mundo invisível está travada uma batalha e as nossas orações e o nosso joelho no chão vai fazer a diferença. No mundo invisível essa batalha está travada e nós somos cooperadores, nós estamos também guerreando nessa batalha através das nossas orações, jejuns e propósitos. Então, o Evangelho tem o poder para transformar. O Evangelho, o apóstolo Paulo fala, que escreve nas suas cartas, que o Evangelho é poder de Deus. Se é poder, transforma. Se é poder, liberta. Se é poder, cura. Se é poder, restaura. Então, aqui nós temos um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, que diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Muito lindo esse texto, né? Está em primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Então, aqui nós temos alguns pontos que a gente pode focar nessa manhã. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo produz transformações radicais na vida daqueles que creem. E eles só vão crer se nós pregarmos com nossa vida, com nossa conduta e com as nossas palavras, com a palavra do Senhor em nossos lábios. Então, algumas mudanças que a gente vê nesse texto. Primeiro, se converteram a Deus. Estavam ali servindo a ídolos, a deuses que não são deuses, a deuses mudos, que têm boca mas não falam, têm olhos mas não veem, têm mão mas não apalpam. Essas imagens, essas coisas aí que a gente sabe que não tem nada a ver, não vão fazer nada por nós sabemos, mas eles não sabem. Então, com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, nós vamos anunciar o Evangelho do poder. O Evangelho do poder vai assim, confrontar o conhecimento que eles têm. Vai confrontar, eles vão ver alguém sendo curado, alguém sendo liberto, um milagre acontecendo, um livramento, uma transformação, e vão perceber que o caminho que eles estão não tem essas coisas. Então, no que eles percebem isso, eles começam a ser tocados e vão se convertendo pela palavra, pelo porte
pela conduta nossa. Então nós precisamos pregar o Evangelho com poder, com convicção e com autoridade, de tal maneira que o povo entenda que é o caminho. É o caminho. O Evangelho insípido pode alcançar os mais famintos, os mais necessitados, mas aquele que está saciado, aquele que tem dinheiro, ou aquele que está com a mente entorpecida por álcool, por droga, ele precisa do poder. Precisa do poder de Deus. Não, só palavras não vão gerar grandes resultados nessas pessoas. Se bem que a boa semente sempre será lançada. A boa semente, ela sempre vai ser lançada. E se o solo for fértil, ela vai brotar e germinar. Então é convicção, poder, convicção e autoridade. Aí as pessoas vão perceber que realmente está se falando de um Deus vivo, verdadeiro e único. Então, tanto nos bairros, como nas cidades, como nos estados, nas regiões, o povo está longe de Deus. A gente ama, a gente ora, a gente diz bom dia, a gente diz boa tarde, a gente quer vê-los na presença do Senhor, mas esse distanciamento de Deus, a Bíblia diz que o Deus deste século, que é o diabo, né, cega o entendimento das pessoas para que elas não creiam e se convertam. Então quem é que vai passar o colírio? Nós. O colírio é a palavra de Deus, o colírio é o poder de Deus, o colírio de Deus é a virtude, e com a nossa convicção e com a nossa autoridade. Então essas pessoas vão perceber que o Evangelho não é uma brincadeira, não é mais uma historinha, não. É a história de nossas vidas e a história daquele que nos redimiu, que nos resgatou. Então a mensagem deve trazer para as pessoas a convicção do pecado. E quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, nós, a cada dia, devemos buscar essa comunhão com o Espírito Santo, a ponto de entendermos que Ele é o amigo presente. Ele está aqui comigo, Ele está aí com as irmãs, e Ele está com você também, se você o deseja. Quando nós o desejamos, quando nós o convidamos, o Espírito Santo, ele é um cavalheiro, ele não invade a nossa vida, ele fica esperando nós o convidarmos. Quando nós o convidamos, ele entra e faz em nós morada. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei e farei nele morada. Então ele está, quer dizer, na pessoa do Espírito Santo é o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, que está aqui na pessoa do Espírito Santo para fazer morada em nós. Então a primeira coisa, aquelas pessoas se converteram pelo testemunho de Paulo, né? A repercussão que teve o ingresso dele no meio deles, ali em Tessalônica. A segunda coisa, abandonaram a idolatria. Abandonaram. Como deixando os ídolos vos convertesses a Deus para servir o Deus vivo. O Espírito Santo mostrou para eles que aquilo não era, que aquilo era pecado. Eles perceberam, eles entenderam que o Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas. Jesus falou isso, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho ensinado. Então o Espírito Santo foi ensinando e revelando a eles que aquilo era contaminação e eles abandonaram os ídolos. A idolatria é uma escravidão do diabo, é uma escravidão satânica. Porque o diabo quer adoração, então ele induz a pessoa a fazer uma estátua para adorar, para ele receber adoração. E são pessoas tão queridas nossas, pessoas tão gentis, tão boas, né? Principalmente aqui nessa localidade, que coisa linda que eu acho essa cidade. Por isso que eu sei que o Senhor tem um plano maior aqui nesse lugar, nessa comunidade. Sei, tenho certeza disso. Então algumas pessoas reconhecem e aceitam que Cristo é o Salvador do mundo, até manifestam o desejo de receber a Cristo, mas quando você fala em abandonar os ídolos, há uma força maligna que prende a pessoa que clama por Nossa Senhora, às vezes distraidamente, ela precisa buscar uma libertação.
precisa pedir: Senhor, me liberta disso. Tem crentes, principalmente aqui em Minas Gerais, tem muita gente já cascudo de igreja que clama por ela, ou seja, por ele, pela treva. Aí, sem clamar, ele já invade a vida daquela pessoa, já invade a família daquela pessoa, já invade as finanças. Se clamar, então, ele fica ali esperando a oportunidade para destruir viciar outro, separar uma família, um casal. Ele fica ali de tocar. Clamou por ela, ele vem. Então nós temos que pedir a Deus que nos liberte dessas coisas. O negócio não é brincadeira, o negócio é sério. Ele fica oportuno, ele ruge ao redor buscando a quem possa tragar. Então aí o adversário impede aquela pessoa de se libertar. Ele joga na mente daquela pessoa um não tem nada a ver, que a pessoa fica presa naquele não tem nada a ver e busca uma libertação. Não, isso aí, pastor, falou isso, mas espero que os irmãos que estejam nos assistindo nesse vídeo entendam que o Senhor abençoe essas vidas em nome de Jesus. Ilumine os olhos do entendimento, como Paulo orava pelos Efésios, né? Que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para nós entendermos essas coisas e dizermos não para aquele que quer ocupar um espaço na nossa vida. Ele não nos possui, mas ele fica ocupando aquele espaço. E aí vem as consequências na família, nas finanças, no prejuízo, no dano, né? O que clamou por ela e ele disse: eis-me aqui, estou pronto para bagunçar a tua vida. Então, por isso que o Evangelho tem que ser comunicado no poder do Espírito Santo, para que as pessoas entendam e digam: Senhor, me liberta. Senhor, eu rejeito esse tipo de prática, que eu sei que o adversário ainda quer me manter preso a essa coisa. Então a gente tem que ficar atento para que haja uma verdadeira, plena libertação na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence. Então nós precisamos dele. Nós precisamos chegar de manhã e dizer: Espírito Santo, bom dia. Vamos embora. Vamos começar esse dia juntos e vamos finalizar o dia juntos. Vem comigo. Tem que ir a São João del Rei, tem que pegar o ônibus, tem que pegar a carona, tem que ir numa moto. Vem comigo. Porque ele vai trabalhando, vai conversando no nosso íntimo e vai nos mostrando o que é, o que não é, o que deve ser para agradar a Deus. Nossa finalidade é agradar a Deus. Nós estamos aqui para agradar o Senhor. Está frio, se tivesse calor, estaria calor. Está chovendo, mas eu quero agradar ao Senhor. Essa é a nossa finalidade. Outra coisa que a gente encontra nesse versículo: começaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Começaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Nesse texto aqui, se as irmãs depois quiserem ler em casa, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Começaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, abandonaram a idolatria, se converteram para Deus e começaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Se aquele povo ali na cidade de Tessalônica, o pastor Belinho, eu acho que vai passar por lá, não tenho certeza não. Ele estava na França ontem à noite e hoje ele deve seguir viagem. Tirou uma foto, mandou uma foto aí do Torre Eiffel. Ele e a missionária. Coisa linda, graças a Deus. Que Deus abençoe nossos queridos pastores. Então, se aqueles novos convertidos ali na Tessalônica começaram a servir a Deus, é porque houve uma genuína conversão. O resultado, a evidência de uma genuína conversão é quando nós realmente nos jogamos
nos braços de Deus, porque deve assim, tipo, você está num avião, vai saltar de paraquedas. De repente você diz: espera aí, paraquedas não, eu vou saltar e vou pular nos braços de Deus. Deus me segura. Isso é se jogar nos braços de Deus. É quando aquela criança está assim num lugar alto e a criança liga o pai, chega e diz: pula, meu filho. Aí abre os braços, a criança se joga e o pai abraça aquela criança. Acho que esse exemplo é melhor do que o do avião, né? Então, o que ocorre? Começaram a servir, eles se converteram para valer, eles tiveram sede de aprender, foram ensinados, foram orientados, foram discipulados pelo apóstolo Paulo, né? Uma das primeiras coisas que nós devemos aprender e transmitir aos nossos irmãos que vão chegando é que eles foram salvos para servir a Deus e não somente para se livrarem da condenação eterna. Condenação eterna, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então vem a salvação. Mas enquanto estamos nessa vida, vai e conta tudo que o Senhor te fez, como o Senhor Jesus falou para o Gadareno. Gadareno recebeu libertação, recebeu salvação e recebeu uma missão. Vai e conta para os teus amigos, teus vizinhos, teus parentes, tudo que o Senhor te fez. Essa é a nossa missão também. Servir. Servir ao Senhor. Então, o livramento da condenação eterna é bênção. E servir ao Senhor é bênção. Dá um prazer, dá uma alegria tão grande. Eu sei que as irmãs sentem essa alegria. Graças a Deus, senão não estariam aqui nesse frio. Então é porque sempre. A irmã teve um compromisso ontem à noite, na madrugada, lá em Caxambu, mas está aqui de manhã, guerreira, glória a Deus. Então, nós devemos levar as pessoas a Cristo e começar a ajudar essas pessoas a crescerem. Eu estou com o propósito de nós fazermos reuniões nas casas. Cada dia da semana, duas vezes por semana, fazer reunião nas casas. Assim nós terminarmos os 40 dias de propósito, a gente já entrar, tem o próximo 40 dias vai ser da família, então a gente já entra nas casas. E ali ensinando, e ali nós também aprendendo, porque a gente nós não somos professores nem doutores, nós somos aprendizes, e eu quero aprender até o último fôlego da minha vida. Quero aprender dando glória a Deus, dando aleluia e recebendo de Deus lições maravilhosas. E veja só, quando a pessoa está, quando ela nasce para Cristo, quando ela nasce, ela é um bebê. Então a gente pode aproveitar esse momento em que ela está recém-nascida e começar já a orientá-la na palavra. Orientar na palavra de Deus, no básico. Veio para o que nasceu, os seus rejeitaram, mas a todos que nos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Então é o básico da doutrina que a gente vai transmitindo e aprendendo, transmitindo e aprendendo e transmitindo, e as pessoas vão crescendo conosco. Então esse momento é o chamado primeiro amor. É aquele momento em que a pessoa está com o coração aberto para aprender. É o momento do primeiro amor. Esse primeiro amor, a gente já começa a trabalhar em cada vida para que ela aprenda e depois transmita também. Aí a gente já forma pessoas comprometidas. O importante na vida do cristão é ser comprometido com Deus. Assumimos esse compromisso 40 dias, eu estou fazendo, teve um dia que eu não vim, cheguei, no dia do meu aniversário eu não vim, cheguei em casa, cansado, não sei se deu para as irmãs verem como é que estava a minha cara de cansaço, mas, não, compromisso é compromisso. Vou transmitir, vou fazer um vídeo para que ninguém perca, a gente não perca o fio da meada. Então assim, nós vamos já passando o nosso exemplo de compromisso, também, né? Comprometimento com Deus, e servindo ao Deus vivo e verdadeiro, e já ensinando aquelas pessoas a servirem ao nosso Deus vivo e verdadeiro. Glória a Jesus. Outra coisa que a gente vê nesse texto aqui é o seguinte: eles esperavam a volta de Cristo.
A igreja foi ensinada sobre o que vai acontecer, a volta de Jesus, que ainda não aconteceu. Há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já estava ensinando aos Tessalonicenses que Jesus Cristo ia voltar, né? Os acontecimentos futuros, a volta de Jesus para buscar a igreja, para buscar o seu povo, tudo isso eles ficaram, né, sabendo. Olha o que diz aqui no texto: para aguardar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, eles estavam já esperando o Jesus que nos livra da ira vindoura. Que ira vindoura é essa? É o inferno, é a condenação eterna, é o livro da vida sendo aberto e a gente ter nosso nome escrito no livro da vida. O livro das obras sendo aberto, e lá está também o dia de hoje, que nós saímos de casa com frio, 8 graus, que fez hoje de manhã, e viemos para a casa do Senhor para o adorar. Livro das obras, os dois livros que vão ser abertos é vida e obras. O das obras, um anjo pode abrir. O da vida, só o Cordeiro pode abrir. Aleluia. Então, eles tinham que saber disso. Eles aprenderam que deveriam estar preparados e vigilantes para a volta de Cristo. Nós temos que passar isso também. Nós temos que ter essa convicção, essa certeza da volta de Cristo. E diga-se de passagem, tem sinais aí muito nítidos e claros sobre isso. Então nós precisamos ensinar o povo a viver em santidade, nós com o nosso exemplo, transmitindo para eles esse exemplo e também a mensagem bíblica sobre esse exemplo. Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, como Paulo falou, né? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ali o povo já estava aprendendo a viver em santidade, porque a volta de Jesus poderia ser a qualquer momento. O Senhor Jesus falou: daquele dia e hora ninguém sabe, a não ser o Pai. Nem o Filho não sabe, porque o Filho conviveu conosco e podia de repente vazar. Está muito em voga essa palavra, vazar a informação, né? Ele poderia vazar para nós a informação. Então nem ele, o Senhor Jesus, não foi informado acerca da volta, do dia da volta dele. Só o Pai é quem sabe. Então os discípulos naquele tempo já esperavam como se fosse hoje. E o que nós devemos fazer também é esperar como se fosse hoje. E devemos fazer também, transmitir para as outras pessoas, para esperarem como se fosse hoje a volta de Jesus. Essa é a lição que a gente aprende aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o povo precisa estar preparado para se encontrar com Jesus a qualquer momento. Paulo já falava isso para os Tessalonicenses. Está preparado. Quanta gente aqui na nossa cidade, no nosso estado e em outros estados, no país e no mundo, está escravizada pelo pecado, pelos vícios, pela idolatria, sem esperança e sem Deus. Então nós sabemos que a única solução é Jesus Cristo. Não há outra saída, não há outra solução. A única solução é Jesus Cristo. Somente Ele é que pode libertar as vidas das garras do diabo. Somente Ele é que pode dar a essas vidas uma vida com propósitos reais, verdadeiros, com foco, com algo, com objetivo. Para chegarmos a algum lugar temos que ter foco. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, mas nós sabemos para onde vamos. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho é que tem que ser transmitido. Esse caminho é que tem que ser transmitido, em nome de Jesus. Então, Deus quer usar as nossas vidas. Ele quer usar para a transformação de pessoas. Aqui, por onde nós passarmos, no trabalho, sempre estaremos influenciando. Às vezes, sem perceber, nós estamos influenciando alguém, estamos dando testemunho para alguém. Quando eu estava no submarino, eu já era subtenente, suboficial da Marinha. E na despedida de um colega, estávamos todos reunidos, eu tomava guaraná e caía dentro do salgadinho. E eles tomavam a cervejinha deles lá.
E eu estava olhando, né? De repente, quando aquele amigo que foi se despedir falou uma coisa que eu não esperava, ele disse assim: aqui no submarino eu tive muitos momentos bons, mas a coisa que mais marcou a minha vida foi o comportamento de um homem que está aqui dentro. E falou meu nome, suboficial primeiro. Quer dizer, para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Mas o que é aquilo? Ali, com todas as minhas fraquezas e falhas, com todas as dificuldades que todos nós enfrentávamos, de ficar longe da família, aquela coisa toda que o militar fica, né? Que o mundo aí fora não sabe, mas é sacrifício a vida de militar. Com tudo aquilo, o meu testemunho falou no coração daquele homem. Então, graças a Deus por isso. Deus quer usar a nossa vida para transformar pessoas. E muitas vezes as pessoas estão nos observando e aí começam a procurar até uma falha, um defeito. Mas eu não consigo ver defeito na irmã Silvana, eu não consigo ver defeito. Poxa, graças a Deus, não consigo ver defeito naquela outra irmã, na irmãzinha, não consigo ver defeito naquele outro irmão. Graças a Deus, é isso que eu quero. A coisa mais triste que tem é quando alguém chega e diz assim para você: ser crente igual ao fulano, Deus me livre. Isso é triste. Então, colocar as nossas vidas na mão de Deus Todo-Poderoso, colocar mesmo para valer e ficar aberto às orações, às orientações do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos conduzir na medida em que a gente busca comunhão com Ele, na medida em que a gente o vê como amigo, como nosso companheiro, conselheiro. Então Ele começa a encontrar espaço em nós para nos guiar, nos conduzir até a pessoa que está necessitada. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Ele nos conduz até lá e coloca em nós a palavra para falar àquela pessoa. Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus porque um dia nós também fomos libertos e fomos salvos por Cristo. Graças a Deus. Vamos pedir a Deus que nos ajude a planejar estratégias para servir a Ele onde quer que nós estejamos. No nosso bairro, na nossa cidade, noutra cidade que o Senhor nos levar. Às vezes Deus programa uma viagem para nós nem sabemos o que vai acontecer naquela viagem. Alguma coisa gloriosa vai acontecer. Livramento, salvação, libertação, cura, alguma coisa. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a interceder pelo nosso estado, a estar orando continuamente, repreendendo os demônios que estão escravizando as pessoas. A maior casta de demônios, a mais fortalecida é da idolatria. É a mais fortalecida, porque ali entra todo esse tipo de destruição que a gente está acostumado a ver nos lares, nas famílias, na embriaguez, no adultério, na separação. Todo esse tipo de destruição está sendo fomentada pelos idólatras. Está fortalecendo esses espíritos, adorando aquelas imagens. Nós vamos orar para que o povo de Deus assuma uma responsabilidade de evangelizar o lugar por onde passa. Tem muita gente que é agente secreto de Deus, né? Agente secreto. Xinga palavrão, se mistura, vai, toma uma cervejinha com um e fala uma bobagem lá, uma pornofonia com o outro, uma palavra torpe, né? E tem muita gente que é agente secreto de Deus, tem vergonha, tem medo de Deus. Pedro fez isso, quando ele negou a Jesus lá nas 3 vezes que ele negou antes do galo cantar. Chegou uma hora que ele começou a falar palavrão. Se a gente lê a Bíblia direitinho, a gente vai perceber que ele começou a falar e a imprecar, falar besteira ali para querer parecer com os outros. Por isso que a Bíblia nos manda nós nos afastarmos da mesa, da roda dos escarnecedores. Porque se o cara começa a pressionar um cristão, aquele cristão está fraco, já está fraco e está ali no meio.
E se já está vulnerável, fraco não, já está vulnerável, está ali no meio. E se começar a sofrer pressão, não vai beber uma asinha não. Rapaz, Deus perdoa, Deus não está vendo não. E começa já a indução para nos afastar da santificação que Deus quer de nós. Então, vamos estar orando também em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor Deus liberte os habitantes do nosso estado de vícios, do poder do pecado e da idolatria, para que Deus chame obreiros para servir em tempo integral no seu estado. Graças a Deus, nossa igreja tem um obreiro servindo em tempo integral. A igreja que tem obreiro para servir em tempo integral tem uma bênção. Se aquele obreiro está realmente dedicado à obra, a igreja está ricamente abençoada. Pode se preparar para ver o crescimento que vai crescer. Vamos orar para que os cristãos assumam a responsabilidade de evangelizar todo o seu estado. Fechemos nossos olhos. Deus querido e santo, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos aqui neste momento, Pai, apresentando diante do Senhor o nosso propósito, o nosso jejum, nossos alvos, Pai, que é salvação e libertação no nosso estado. Nós queremos te pedir que o Senhor, meu Deus querido, venha, Pai, operar poderosamente sobre vidas nesse lugar. Pai, nós queremos agradecer porque um dia o Senhor nos libertou e nos salvou pelo sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a planejar estratégias para nós servirmos ao Senhor por onde quer que passemos, Pai querido, guiados, dirigidos e confirmados pelo Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a interceder pelo nosso estado. E em nome de Jesus, toda a potestade do inferno que está escravizando as pessoas sejam repreendidas no poder deste nome, meu Pai, da nossa família, dos nossos vizinhos, das pessoas à nossa volta, por onde quer que passemos, Pai, que o Teu poder se manifeste e vidas sejam libertas e os demônios caiam por terra para a glória do Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, liberta os habitantes do nosso estado, dos vícios e do poder do pecado e da idolatria. Pai querido, em nome de Jesus, levanta mais obreiros para servir em tempo integral na Tua obra, Pai, para alcançar os lares, para alcançar as famílias, para no temor do Teu nome, Senhor, meu Deus, que vem santificação, que possam, Pai, transmitir a Tua mensagem com poder, com convicção e autoridade, em nome de Jesus. E que outros cristãos também, Pai, se responsabilizem de alcançar as almas que estão perecendo, escravas do adversário, escravas dos vícios, escravas da idolatria, Pai. Em nome de Jesus, move o Teu braço de poder, Pai, em favor dessas vidas. Querido Deus, nós Te agradecemos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém. O nosso versículo para hoje é 1 Tessalonicenses 1:8. Nós lemos o 9 e o 10 no início e a memorização é no 1, capítulo 1, versículo 8. Porque de vós, vamos lá, eu leio, dou pausa e as irmãs repetem. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. 1 Tessalonicenses 8. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso demais. Que o Senhor abençoe a todo o povo dele que o ama e que quer servir.